Oi, gente, sejam bem-vindos a mais uma edição do Vem Comigo. E o programa de hoje está super especial porque é uma parceria entre a Agência Falcon e o Seminário de Pesquisa e Internacionalização, que é organizado pela CP, aqui da Faculdade Marta Falcão White. O tema de hoje ele é super interessante porque ele é muito atual. Nós vamos falar sobre a inteligência artificial. Mas sem mais delongas, vem comigo que eu vou conhecer os convidados juntamente com vocês e falar um pouquinho sobre esse tema super interessante. Hoje nós temos aqui Guilherme Souza, Ana Carolina e Felipe Maru. Sejam bem-vindos. Vocês poderiam ficar à vontade para se apresentar. Chamo Ana Carolina, sou enfermeira e atualmente estou trabalhando com saúde coletiva, com mestrado. Eu acredito que a proposta é realmente essa, no sentido de pesquisa, falar de pesquisa em saúde pública na nossa região amazônica. Eu sou o Guido Sobrino Machado, sou mestre em engenharia elétrica e também a gente estar aqui hoje, agradecendo o convite. Sou professor também da Marta Falcão, Wiley, e a gente tem a alegria de poder passar um pouco do conhecimento que a gente adquire ao longo da vida. E eu estou num processo bem interessante. Estou fazendo doutorado em engenharia elétrica, mas senti a necessidade de também cursar uma especialização em linguagem natural, em processamento de linguagem natural. Até o nome fica difícil, mas a gente está aí para justamente agregar. Obrigado pelo convite, me chamo Felipe Kumaru, sou egresso aqui da Faculdade Marta Falcão, formei em 2009 no curso de Design. Atualmente sou cofundador de uma startup chamada Como, que atende condomínios aqui na cidade de Manaus. E a minha formação é design, meu background é todo em design, concluí em 2020 meu mestrado em design de produtos digitais. E vai ser legal trazer aqui e compartilhar com vocês o que a gente tem feito dentro dessa área do empreendedorismo, dentro do design e das leituras que a gente consome sobre inteligência artificial. Muito legal, muito obrigada pela participação de vocês, por estarem aqui com a gente hoje. Eu vou começar perguntando de uma forma geral, então fique à vontade para quem quiser começar a responder. Eu queria saber de que forma que a inteligência artificial ela tem impactado a área de atuação de vocês. Então vou começar. A minha área, que é a área de desenvolvimento e também a área da docência, na engenharia da computação e também dentro de cursos tecnológicos, a nossa IA ela tem impactado muito, porque se hoje você não utilizá-la, então você está perdendo aí pelo menos 50% de eficiência no seu trabalho. Então, também trabalho no Instituto de Tecnologia e lá nós somos obrigados a utilizar já a nossa ferramenta de IA própria. Então, o que acontece é que hoje, o que a gente demorava 2 horas para codificar, para justamente modelar, hoje nós demoramos aí aproximadamente 5 a 10 minutos para realizar esse processo de desenvolvimento. Então mudou, eu digo assim, mudou 100% a nossa vida, porque um projeto que acabava em 2 anos, hoje tem que acabar em 1, devido à facilidade que as LLMs hoje trazem para a gente, Então, acredito que aqui é um ponto onde a gente vai ter que se acostumar com esse processo de ajuda das nossas IAs para que a gente possa evoluir cada vez mais rápido. Se a gente não se acostumar com as diversas modalidades e diversidades que a IA traz para a nossa vida cotidiana, a gente também vai estar perdendo muito tempo ao longo dessa nossa carreira tecnológica. E para você, Felipe? Eu posso falar aqui tanto da parte condominial, que é a área de atuação da startup, quanto a parte de design.
mas tentando fazer um mesclado entre os dois, né, a gente vê que a IA generativa ela tá sendo o coautor do nosso dia a dia, né, tanto na parte de geração de conteúdo, na parte de revisão de textos, né, e entrando no universo condominial, no auxílio à elaboração de comunicados, de documentos, de revisões, até mesmo aquela questão de tirar dúvidas de alguns moradores e tudo mais, sobre regimento interno. Na parte de design a gente vê praticamente uma ferramenta nova que surge para auxiliar tanto na parte de vídeo, na criação de imagens, na edição. Se popularizou muito isso, né? Então, de fato, a gente pode discutir bastante tempo aqui sobre o impacto disso, impacto negativo ou positivo disso. Porém, eu acredito que nesse momento a IA dentro da área do design, dentro da área criativa, ela ainda é como se fosse, ela já não é mais embrionária, né? Ela é um bebê. Então a gente tem a primeira versão de como é hoje, assim, já são estudos mais antigos, mas hoje que se popularizou, né? Então agora que está mais dentro da comunidade, da sociedade, de acesso em maior escala. Então, eu acredito que ao longo dos anos ela vai se moldando e vai acabar sendo um pouco diferente do que é hoje e vai acabar afetando de outras formas. Então, o que a gente está vendo hoje, a maneira como ela está afetando a área, ainda é algo muito primário que pode acontecer lá na frente, né? E é isso. E agora a Ana vai compartilhar com a gente. Enquanto pesquisadora, a inteligência artificial ela vem desde o processo de quando você vai iniciar a elaboração do tema, a escolha dos artigos, o armazenamento que a gente, há um pouco tempo atrás, a gente trabalhava com aquela pasta cheia de artigos, se perdia em algum momento aquele artigo interessante, hoje a gente consegue selecionar melhor. A gente consegue também trabalhar quando vai para campo, a própria coleta de dados, ela já se faz diferente com algumas ferramentas que, inclusive, no meu TCC da faculdade, eu tive que fazer de forma mais manual. E hoje eu já consigo utilizar algumas ferramentas de usar coleta de dados para ser mais aprimorada. Quando eu vou processar esses dados, que é a etapa que eu estou fazendo agora, eu consigo trabalhar com alguns softwares, com algumas formas de otimizar, né, esse recurso, apresentar esse dado, não de tabelas mais simples, mas em gráficos, em questões, né, mais complexas, que é inclusive exigido, né, no meio acadêmico que a gente vive. Então, na verdade, ela percorre todo o processo de formação do profissional, quer ele esteja hoje, né, na graduação ou na pós-graduação. Enquanto assistencial, como enfermeira, eu vejo o quanto eu consigo otimizar o meu atendimento dos meus pacientes, e é uma coisa que a gente busca muito, que eu acredito que muito em breve a gente vai ter o prontuário único, né, que a gente consegue ter os dados dos pacientes, todos os atendimentos ali armazenados, ver o histórico do paciente. E hoje, enquanto empresa, a gente acaba fazendo, cada um tem o seu prontuário, mas consegue fazer aquele acompanhamento do paciente que é muito bom. A gente não está mais utilizando tantos papéis quanto utilizávamos antes, né? E a gente consegue fazer o acompanhamento desse paciente também utilizando de outros recursos. Muito obrigada, isso foi muito interessante. Mas agora eu quero saber de você especificamente, vou começar com o Felipe. Felipe, você foi fundador da Comune, e eu queria perguntar de você como que a IA ela pode ser usada para promover soluções mais inclusivas e colaborativas. O propósito da Comune, a gente acredita que a tecnologia pode melhorar e fortalecer as relações dentro de condomínios, né? Então, não somente a IA, mas qualquer tecnologia tem que fortalecer esses vínculos. Então, para a gente poder trabalhar a IA ou qualquer outra tecnologia de forma mais inclusiva, a gente precisa ter uma escuta ativa da comunidade condominial. Então, a gente precisa estar inserido nesse contexto, escutar não somente síndicos e administradores, mas escutar os moradores, a gente precisa escutar os prestadores de serviços, a gente precisa escutar as pessoas que visitam condomínios, as dificuldades que têm, e para poder enxergar aonde tem essas lacunas, né, de comunicação, de entendimento, e o que torna isso, o que isola as pessoas do todo. Então, eu acredito que a IA, quando você tem um conhecimento da comunidade condominial,
e sobre essas demandas e sobre essas dificuldades, você acaba tornando ela mais inclusiva. Recentemente a gente fez lá na empresa um grupo focal, a parte de pesquisa para gerar insights e ideias para a gente produzir a nossa inteligência artificial. Então a gente ouviu síndicos, a gente ouviu administradores, foi um papo bem legal, um grupo focal ele tem essa característica de ser bem aberto. Então a gente entendeu ali que a frustração ou que as necessidades não estão na tecnologia em si, mas sim na empatia, né? na maneira como a ferramenta apresenta para vocês informações e se comunica. Então foi legal que as pessoas que participaram colocaram a comunidade em si como de fato o propósito dessa IA. Então tudo que se produz hoje precisa gerar esse senso de coletividade, de comunidade, senão fica só mais a tecnologia fica sendo só mais uma engrenagem de separação, né? Então, a ideia é a gente promover esse coletivo, escutando a comunidade, escutando as pessoas que estão envolvidas para produzir algo de fato significativo. E depois tem mais uma pergunta para você, que é sobre essa questão da humanização, mas por enquanto, agora eu vou passar para o Guido. Eu queria saber, Guido, quais são os principais desafios éticos, né, que você, a partir da engenharia, né, você observa, né, no desenvolvimento de sistemas, né, no ambiente acadêmico ou na pesquisa? Então, dentro da pesquisa, a gente tem que lembrar sempre o seguinte: antigamente a gente levava 2 meses para fazer uma pesquisa sistemática, uma revisão sistemática. Hoje não. Hoje a gente tem a facilidade de usar, né, por exemplo, o mais popular das LLMs, né, é justamente o ChatGPT. E aí hoje a gente tem a facilidade de usar essa ferramenta para que a gente acelere o processo de revisão. Porém, é claro, se a gente não tomar cuidado, aí a gente começa a passar para um outro ponto, né? Que aí a gente começa a passar por problemas, né? Que tipos de problemas? Aí vem a questão ética do assunto, né? A questão ética do assunto. Se eu não estou estudando o suficiente aquele artigo, eu vou ter problemas, porque a IA conseguiu consumir todos os dados daquele artigo, mas ela me deu os pontos principais, aqueles pontos que eu criei um prompt para que ela me devolvesse. Porém, sempre tem os detalhes científicos, então não basta só eu criar o melhor prompt em termos de pesquisas, em termos de estar alinhado com a minha revisão sistemática, mas também eu tenho que tomar cuidado com os pontos que são necessários no estudo ainda bem focal, né? Então tem elementos como algoritmos que é necessário a gente estudar focalmente, porque a IA ainda não consegue trazer na profundidade que a gente quer e na velocidade que a gente quer esses assuntos. Então eu entro em 2 pontos. Para fazer sempre o desenvolvimento, a gente pode usar a IA à vontade, porque é algo que a gente já sabe que a gente quer fazer. Mas quando a gente está falando de pesquisa, a gente tem que ter sempre o cuidado de um ponto de atenção. Assim como quando a IA começou em 1980, falando um pouco sobre redes neurais recorrentes, onde que ela conseguia já fazer algumas operações com letras, com textos, mas ela foi evoluindo ao longo do tempo e viu que precisava se memorizar mais e ter alguns pontos de atenção. Foi aí que aconteceu a quebra do paradigma. Ter mais atenção nas coisas que estavam sendo processadas. Por isso, a gente hoje temos ferramentas excepcionais para que a gente tenha resultados ótimos
Mas para isso, hoje a gente já tem uma profissão, né, que é o engenheiro de prompt. Então, se o engenheiro de prompt produziu algo muito bom, a gente vai ter um resultado ótimo. Mas se ele deixou de produzir algo que era tão bom assim e deixou de cumprir alguma área, então a gente vai ter problemas no futuro, porque a gente só vai ter aquilo que realmente a gente pede da IA. Por isso, esses cuidados éticos. E o problema maior é segurança. Então, quando a gente fala de uma ferramenta de IA, a gente está falando em pegar dados de um modelo que foi processado, mas também hoje nós temos as várias possibilidades, onde a gente pode tanto trabalhar só com os dados internos, mas também a gente pode trabalhar também com os dados que são diretamente capturados na internet, né, dessa grande rede. E por isso a gente tem que ter cuidado. As grandes empresas hoje, por mais que elas aquisicionem IAs muito fortes do mercado, que é possível citar, né, ChatGPT, o Gemini, entre outras, né? Mas aí por detrás dessas IAs, todas as empresas que são multinacionais estão protegendo seus dados para que o que se faz ali fique dentro da rede da empresa. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter com relação à segurança de dados, né, com relação a também às estratégias de mercado, porque se um cliente potencial, a sua empresa, sabe que você está distribuindo algum segredo, então temos aí, né, a complicação contratual de ser responsável pelos dados dos clientes e não a IA que forneceu a ferramenta. Inclusive, você até respondeu parte da pergunta de um aluno que eu vou trazer depois, mas agora eu queria saber da Ana. Ana, você está fazendo pesquisa, né, em mestrado, né, de saúde, e eu queria saber como que a IA, né, que essa ferramenta, ela tem sido de análise ou de apoio? Como você tem usado ela para incorporar essa pesquisa? Eu atualmente estou trabalhando com uma pesquisa básica, então uma pesquisa de dados primários. A gente trabalha diretamente com a comunidade. Nesse momento a IA está sendo de apoio, né? A gente trabalha com a população ribeirinha, então a gente vai de casa em casa, conversa com a comunidade e na análise dos dados, no processamento a gente utiliza, mas na hora de coletar o dado a gente optou por ter essa proximidade com a comunidade mesmo, criar esse vínculo, porque junto com a pesquisa a gente atua com atividades de ação de saúde, então a gente já faz o atendimento, né, de saúde, atendimento de enfermagem, atendimento médico e odontológico. A gente trabalha numa equipe, então a gente optou nesse momento por isso. É como que a gente está fazendo. E agora, Felipe, eu queria que você compartilhasse com a gente como que você vê o papel do design na humanização, né, da interação com os sistemas de inteligência artificial. A essência do design, se você for observar assim, os fundamentos, assim, sempre é ter um propósito, né? Você tem um propósito para desenvolver alguma coisa e solucionar um problema por uma determinada ocasião. Então, eu acredito que a parte de humanização, ela está muito atrelada também aos porquês que você está trabalhando e está desenvolvendo uma IA ou está utilizando a IA. Então, nesse contexto, assim, o entendimento acerca das necessidades básicas, o entendimento acerca das diversidades culturais, das limitações técnicas, de conhecimento, isso tudo vai influenciar no desenvolvimento de uma IA mais inclusiva e, por consequência, mais humana também. Eu lembro que lá no Grupo Focal, quando a gente fez a entrevista com o pessoal, com os síndicos e administradores, a gente coletou insights muito interessantes em relação à aplicabilidade da IA, porque a gente pode utilizar tanto para a parte de gestão, quanto para a parte de moradores, quanto para a parte das pessoas que prestam serviço, só que cada uma delas tem uma limitação. Então, nesse sentido, o entendimento acerca dessa
dessa comunidade, ou como a gente pode talvez falar, desse campo, ajudaria a tornar a IA um pouco mais humana para esse grupo de pessoas. Agora eu queria saber da Ana, você citou sobre esse trabalho, né, com as comunidades ribeirinhas, eu queria saber quais são os desafios que você observa para implementar a tecnologia nesses espaços, né, tendo em vista que são áreas remotas. Bom, quando a gente fala de áreas remotas, né, eu trabalho com população ribeirinha, e a nossa Amazônia ela é muito grande. Na verdade, são populações que são mais próximas da tecnologia e nós temos populações que são bem mais distantes. As populações que eu estou trabalhando, elas ficam para Humaitá, na verdade, dentro de Humaitá, no Baixo de Madeira, Médio de Madeira. Então, toda aquela região ali, nós não temos um acesso muito facilitado, tanto à própria internet, né, quanto a muitas tecnologias. Porém, são pessoas que, de costume, já vêm ao polo para fazer atendimento. Então, eles acabam tendo contato com a tecnologia, mas na prática são pessoas que utilizam mais de conhecimentos naturais, práticas tradicionais, né? E quando a gente chega com os recursos que são diferentes, a gente tem que ter muito cuidado com essa abordagem, né? Principalmente quando nós estamos ali assistindo a população idosa. Alguns idosos não gostam de muitos recursos, porque eles acham que justamente isso que ele falou, em algum momento aqueles dados eles vão, né, ser descobertos, vão chegar em outras pessoas e não é isso que eles querem. Então, a gente usa de uma forma mais limitada. Dentro do grupo de pesquisa tem pessoas que já conseguem esbanjar, né, da inteligência artificial, enquanto tem algumas pessoas que não conseguem, como é o meu caso, porque a gente trabalha com uma população bem restrita e a gente deixa isso mais no processamento de dados. É um pouco complicado a gente chegar com muitos recursos em algumas comunidades para a gente abordar muita coisa que a gente não vai conseguir trazer um retorno, né, muito eficiente. Por exemplo, das comunidades que nós temos, no momento são 9. E o ponto central é em uma comunidade que tem a Starlink. Então as outras comunidades têm que vir para essa comunidade para fazer alguma troca. As outras não, então a gente chega com mais cuidado. Né? A abordagem tem que ser muito cuidadosa. Exato. Eu queria saber de você, Guido, o que você destacaria que o futuro profissional de tecnologia ele precisa ter para estar inserido nessa realidade do mercado da inteligência artificial? O primeiro passo é ter a consciência de que a IA é a nossa primeira aliada no mercado de trabalho hoje. Então, o segundo passo, eu diria que a gente tem que ficar antenado com as novas gerações de IA que estão surgindo. Hoje a gente está num momento de agentes, né, de inteligência artificial. E hoje, acredito eu que o grande desafio é descobrir, né, quais são as ferramentas mais interessantes para o seu trabalho, porque hoje surgem novas ferramentas a cada momento, e aí se você não tem esse domínio das ferramentas, fica difícil você evoluir rapidamente. Por isso a gente tenta verificar sempre qual a melhor ferramenta, mas também qual a ferramenta que já está rapidamente testada ali no mercado. Então, hoje temos também as engenharias voltadas para a IA. Então, hoje a gente tem os cientistas de dados sempre tomando um novo ponto de partida com as IAs, porque analisar dados hoje é fundamental, mas se tornou algo mais rápido devido às IAs. Então, os Big Data, que hoje se tinha falado muito antigamente, hoje a IA já consegue consumir esses dados. Então, a gente precisa estar sempre atento às mudanças, né? Alguns pesquisadores dizem assim, né, que a gente tem duas saídas na vida, né? Ou a gente vai ter
vai chegar um dia que as IAs vão chegar no seu limite de consumo de dados, ou a gente não vai ter condições energéticas de processamento do modelo, porque ele está ficando cada vez maior, e daqui a pouco a gente não tem energia o suficiente para processar esse grandioso modelo. Então esse impacto a gente tem que tomar cuidado, mas se eu não for o aliado da IA hoje, eu estou fora do mercado de trabalho. E isso eu queria deixar aqui o ponto de importância também para a educação. O aluno que aprende com a IA aprende 10 vezes mais rápido do que um aluno que ainda fica no ensino tradicional e tenta se desviar da IA. Né? Exemplo é a nossa engenharia da computação. Então, o aluno que aprendia uma linguagem de programação somente com o professor ali falando, dando exemplos, hoje ele pega qualquer linguagem de programação, coloca ali em uma ferramenta de IA e aí pede para explicar, me explique linha por linha desse código. Pode verificar que a IA consegue explicar isso muito bem. E aí é só um exemplo de que o aluno antigamente precisava de 10 aulas para aprender uma linguagem de programação. Hoje não, ele precisa de 1 hora com a IA e já está ok, ele já entendeu o assunto e se for necessário ele volta lá a perguntar para a IA e vai ter sempre uma resposta. Inclusive, Gui, você falou sobre alunos, a gente está chegando na reta final do nosso Vem Comigo. E hoje eu trouxe algumas perguntas de alguns alunos aqui da Faculdade de Mata Campo. Primeiro, eu gostaria de trazer a pergunta da Maria Gabriela, de enfermagem. Ana, ela perguntou assim: como que a inteligência artificial tem sido utilizada para avaliar no diagnóstico de doenças com mais precisão? Esse é um ponto bem interessante, né? Porque quando a gente fala de diagnóstico, a gente, como base de formação, a gente tem uma tomada de decisão, tem uma análise clínica sobre isso, uma anamnese, exame físico, e a gente precisa tomar muito cuidado. É bom para ter o suporte, para ter orientação, inclusive tem muitos casos, né, dentro da questão saúde, meios de profissionais que utilizam a IA e conseguem chegar de uma análise melhor em diagnósticos que são mais difíceis de serem avaliados, né? Diagnósticos são doenças mais raras e ela consegue fazer esse link de estudos, né? E consegue auxiliar. Porém, quando você vai trazer para a pessoa que não é da saúde, né? No caso o paciente, o usuário de serviço, precisa ter esse atentar. Assim, eu vou utilizar, mas eu preciso estar ali apoiado também de um profissional para ter aquela tomada de decisão em relação ao conduto que você tomar e fechar o diagnóstico. Mas, assim, dentro da análise enquanto profissional, nós podemos vincular os sinais e sintomas, os exames que nós temos, né? Exames de imagem, exames de sangue, fazer toda essa análise. O prontuário vai ser maravilhoso quando ele assistir o prontuário único, né? E a gente precisa muito, porque às vezes a gente acaba assistindo um paciente e que uma informação que não foi falada, mas que era de um histórico desse paciente, faria toda a diferença na tomada de decisão naquele momento. E isso é interessante. Então, sim, a questão do diagnóstico é muito legal, não tira o profissional de forma nenhuma, senão não estaríamos, né, atuando. Então, o profissional também precisa ser o tomador dessa decisão. E agora, Felipe, o aluno Pedro, de design, ele perguntou: a IA ameaça ou impulsiona o trabalho de artistas, designers e criadores de conteúdo? É a pergunta geral, assim, da comunidade. Pergunta geral de quem está começando na área, de quem já está na área, ou seja, afeta desde quem está estudando até os profissionais mais sêniores, né? E eu acho assim que a gente não pode dizer que ela é uma ameaça nem que impulsiona. A IA é como se fosse um espelho. Ela é um espelho de como você está trabalhando hoje. Então, se você está trabalhando de uma forma repetitiva, mecanizada, sem entender o porquê que você está fazendo e para que você está fazendo, ela se torna uma mera máquina de repetição. Então, sim, ela se torna uma ameaça para esse público. Porém, se você
qual é a essência do profissional criativo, de design, de arquitetura, de marketing, que está utilizando a IA, que tem a proposta básica, a premissa básica de criar novas experiências, explorar sentidos, criar novos mundos, ela é uma ferramenta. Então, eu acredito que, tentando parafrasear um pouco assim, um neurocientista, Siddhartha Ribeiro, né, ele fala que os humanos têm a capacidade de sonhar e o sonho ele não é automatizado. Né? Então, ele até fez um paralelo ao design, né, que o design ele, com propósito, a arte com alma, eles são essencialmente humanos. Então, eu acho que nesse modelo, nesse entendimento, ela é uma ameaça para o profissional que está numa crise de propósito. Então, para o profissional que entende a essência do ato criativo, ela de fato impulsiona e é uma ferramenta poderosíssima. Eu compartilho desse seu pensamento, eu também sou da economia criativa, né, de jornalismo, então essa pergunta realmente tem incomodado, né, o pensamento da nossa área, mas é importante, né, a gente estar afirmando, né, essa consciência da utilização dessa tecnologia, né. Agora, Guilherme, uma aluna chamada Thaís, de ADS, ela perguntou: como que a IA pode ser usada para combater cyberataques e melhorar a segurança digital? É uma pergunta um pouco delicada, né, neste momento que nós vivemos, porque a IA é fato, ajuda em muitos casos, mas a gente também tem que tomar cuidado porque ela também pode ser usada para o mal, né? Então, antigamente era super difícil você descobrir a senha de uma pessoa, mas também a IA te ajuda para esses casos também, de tentar descobrir senha de pessoas, de se passar por pessoas, de criar imagem de pessoas. Então, esses pontos são negativos para a sociedade, porque sempre fica a dúvida: será que isso é real ou será que isso é IA? Porque hoje a criptografia também utiliza a IA para ajudar nesse processo de criptografar senhas, criptografar dados em geral. Mas o que acontece também é que a mesma IA que criptografou pode também descobrir a senha com um pouco mais de tempo, com um pouco mais de trabalho, com um pouco mais de informações. Então, aqui a gente tem que trabalhar com a segurança da informação, que vai se renovando a cada tempo. E também ter sempre o cuidado de trabalhar com ferramentas que te direcionam para sempre relatar os perigos daquela ferramenta. Então nós podemos até utilizar a ferramenta, mas ela também consegue falar os limites de segurança que ela tem, porque ali naquele momento você teve a sua segurança realizada por métodos que ela conseguiu fazer, mas a partir dali ela mesma te dá a resposta de que você tem que tomar outras atitudes de segurança para continuar nesse processo. Então lembrem-se sempre, né? A IA é uma aliada, mas também ela pode servir como uma ferramenta de descoberta, né, dos pontos negativos da sociedade, que é a insegurança. Então a insegurança ela pode estar presente também nesse mundo digital. É isso, gente. Espero que a dúvida de vocês tenha sido sanada. Dessa forma a gente chega ao fim, né, de mais uma edição do Vem Comigo. Eu gostaria de agradecer aos convidados, a Ana, o Felipe, o Guido. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu espero que esse bate-papo ele tenha tirado algumas das dúvidas, né, dos alunos e dos telespectadores também. E eu gostaria também de falar que a IA, gente, ela já é parte da nossa realidade, né? Mas a gente, claro, tem que ter consciência, né, ao utilizá-la e manter sempre a ética, né, e a responsabilidade profissional. Assim que a gente finaliza o Vem Comigo de hoje, eu quero que
Continue compartilhando, acompanhando o nosso trabalho. Espero que realmente tenha sido gratificante para vocês, assim como foi para mim também conhecer um pouquinho dos nossos convidados. Tchau, gente. Muito obrigada.